Esse shiur é sobre o livro de Gálatas. A gente vai estar tendo partes deles em vários outros shiur. E com base no livro de Bruno Suna, nós lemos esse livro, muito bom, bem esclarecedor, e a gente quer compartilhar aqui também, né? Foi bom para nós, para nosso entendimento, né? Trouxe uma lucidez bem maior dentro de uma realidade de princípios do que no original, de fato, estava se falando dentro do livro de Gálatas, muito mal interpretado. O livro de Gálatas é um livro que traz muitas doutrinas, né, que as pessoas, por não buscarem entender o assunto dentro do contexto real, acabam definindo um monte de medidas e um monte de doutrinas que virou não posso dizer, de alguma forma, sobre lei e graça, sobre o corte, né, de Israel, a igreja substituindo Israel, e várias coisas. Então, essas leituras que nós vamos estar fazendo ao longo das semanas vai trazer uma boa contextualização para nós, para quem tem interesse de saber de fato, não ficar preso a uma tradução e tentar saber mais como que é do original, né? Poder entender melhor o contexto do que Paulo está dizendo, uma vez que até o próprio apóstolo Pedro disse que as cartas de Paulo eram de difíceis de interpretação, né? Paulo era um erudito, tem uma linguagem bastante erudita, complicava o discernimento por parte das pessoas, da população normal, vamos dizer assim, né? Então, nós começamos aqui no capítulo 1 de Gálatas, vamos fazer comentários de versículos, né, de Passuk, vamos pegar aqui o versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Yeshua HaMashiach e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Vamos fazer aqui comentários dentro da visão da leitura aqui, né, do livro de Bruno Suna, que começa assim. A carta aos Gálatas começa como toda a carta de Paulo. Ele se apresenta a fim de comprovar sua autoridade e se identificar com o povo judeu, afirmando a sua missão, sua formação e suas raízes. Para que possamos entender o profundo do que Paulo escreve, precisamos conhecer quem realmente foi Paulo, e para isso será vital fazer um levantamento daquilo que o próprio Paulo afirma nas suas cartas. Pelas próprias palavras do apóstolo, é possível fazer um estudo de quem ele era e o que fazia e quais seus planos de vida e principalmente como funcionava a sua crença. Paulo era um judeu nascido em uma cidade chamada Tarso, na atual Turquia, fazendo dele um judeu da diáspora, ou seja, nascido fora da terra de Israel. Também sabemos que Paulo possuía uma cidadania romana, a qual facilitava muito as suas viagens, pois toda a sua missão se deu dentro do território romano. Outra coisa, romano, no caso, os territórios todos estavam conquistados por Roma, estavam sob o governo romano, né? Inclusive até no tempo de Yeshua também, o governo era romano sobre Jerusalém, enfim. Também sabemos que Paulo, já li isso aqui, o qual facilitava suas viagens, pois toda a missão de Paulo se deu dentro do território romano. Outra coisa que nos é revelada é a sua profissão. Paulo era artesão, trabalhava com tecidos e fabricava tendas. Mas o que realmente importa aqui é quem foi Paulo em relação à sua fé e à sua formação religiosa. É justamente nisso que precisamos entrar. Duas características importantes são vastamente citadas pelo próprio Paulo, e com base nelas é que ele se apresenta na maioria de suas cartas. Vamos analisar ambas com mais detalhes. Paulo, o fariseu. Paulo, em diversas cartas, se apresenta como fariseu. A impressão que tenho, segundo Bruno Suna, é que Paulo tinha muito orgulho de ser um fariseu, pois cita diversas vezes de forma enfática que ele era um fariseu. O rabinato ortodoxo dos dias de hoje, segundo o próprio Talmud, é a continuação direta do farisaísmo de 2000 anos atrás, com algumas pequenas mudanças. Ambos fariseus e ortodoxos seguem o que chamam de as 5 regras dos rabinos, os quais faziam parte intrínseca da formação de Paulo, e por causa disso, suas cartas sofriam muitas influências dessa linha de pensamento milenar.
veremos uma a uma dessas regras. Regra 1, sobre as duas Torás. Um breve relato de uma passagem do Talmud babilônica para começarmos, que diz: nossos mestres ensinam, um incidente envolvendo um certo gentil aconteceu com o rabino Shammai. O gentil lhe perguntou: quantas Torás você possui? E Shammai respondeu: 2, a Torá escrita e a Torá oral. Talmud de Babilônia, tratado Shabat 31a. Esse é um dos conceitos mais fundamentais e antigos dentro da fé judaica, a existência de 2 Torás. Essa doutrina explica que quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei, a mesma foi escrita por Deus e entregue em suas mãos, e então os anjos recitaram toda a lei de forma oral para que Moisés a escutasse. A forma em que Moisés ensinava a lei ao povo de Israel era justamente da mesma forma que ouviu quando estava em cima no Monte Sinai. De certo, algo que é ensinado oralmente possui muito mais detalhes e explicações do que quando manualmente escrito em diversos rolos. Muitos desses ensinamentos são guardados a 7 chaves por diversas escolas rabínicas. Um famoso Midrash explica o motivo de 2 Torás. Segundo mesmo, Deus, sabendo que a Torá seria traduzida para a língua dos gentios, resolveu entregar também a Torá oral, para que assim pudesse ser preservado o domínio exclusivo dos rabinos sobre as leis do Deus único, como também todo o conhecimento secreto da Torá. Poucas coisas foram modificadas na Torá oral. A principal delas é que ela foi escrita. Tudo começou quando as doutrinas farisaicas da Torá oral foram editadas por volta do ano 200 da era cristã, conhecidas hoje em dia como Talmud. Uma outra parte da edição escrita da Torá oral são os debates rabínicos sobre as Mishnot. Neste momento, começou a edição das leis judaicas, Mishnah e seus comentários. Foi então que o Talmud, como conhecemos hoje, veio à existência. Assim como existem 2 Torás, e também existem 2 Talmudes. O primeiro chama-se Talmud de Jerusalém, que foi composto em torno de 350 da era cristã, em uma região chamada Tibérias. O segundo chama-se Talmud da Babilônia. Seu ano e composição gira em torno de 500 da era cristã. O Talmud da Babilônia é muito mais usado do que o Talmud de Jerusalém, ganhando assim uma posição maior de autoridade no mundo rabínico. Outra parte importante é o Midrash, que são interpretações e comentários de diversos sábios sobre diversas passagens da Torá escrita. Muitas dessas exegeses possuem uma sabedoria infinita e um conhecimento profundo da verdade da palavra do Criador. Apesar do Talmud ter sido editado séculos após Paulo, os conceitos e doutrinas nele contidos já eram de vasto conhecimento em sua época, e suas práticas formavam a sociedade israelense desde o tempo do profeta Ezequiel, em torno de 450 da era cristã. Até mesmo Yeshua, em seus ensinamentos, cita o Talmud algumas vezes de forma positiva e outras de forma mais crítica. Regra número 2, autoridade rabínica. O segundo princípio fundamental da fé farisaica rabínica é a absoluta autoridade dos rabinos para interpretar as escrituras, o que eles falam e decidem em termos religiosos, mesmo quando estão errados, se torna lei. Quando o rabino diz que o céu não é mais azul, é vermelho, isso se torna lei. É verdade dentro da comunidade na qual ele faz parte. E uma história relata o Talmud da Babilônia, deixa esse conceito bem claro. Um dia, Rabi Eliezer foi engajado em um debate sobre um determinado tipo de forno que não poderia ser usado, pois não removeria as impurezas dos alimentos. Porém, todos os outros rabinos ali presentes alegavam o oposto. Por não conseguir convencer aos outros rabinos, Rabi Eliezer ficou muito frustrado. E para resolver tal situação, ele resolve invocar o milagre. Então, Rabi Eliezer grita: se estou certo que as árvores confirmem. Então, um grande barulho foi ouvido do lado de fora, e quando os rabinos foram olhar o que estava acontecendo pela janela, todas as árvores do jardim estavam prostradas. São contos rabínicos aqui, né? Todos na sala ficaram impressionados e viraram Rabi Eliezer e disseram: nós não damos ouvidos às meras árvores. Então, o rabino Eliezer tentou mais uma vez e gritou: se eu estiver certo, que o rio confirme. E todos da sala correram para o lado de fora e viram que o rio que cortava a cidade começou a correr em sentido oposto ao usual. Neste momento, todos os rabinos ficaram extremamente impressionados e disseram: nós não damos ouvido às águas.
Rabi Eliezer, profundamente irritado, gritou mais uma vez: se eu estiver certo, que o céu confirme. Então todos ouviram uma voz vinda do céu dizendo: por que vocês discordam de Rabi Eliezer, já que ele está correto? E disseram os rabinos ali presentes: nós não damos ouvidos aos céus, já que a Torá não está lá, está aqui sob nossos cuidados. Então Deus sorri e disse: meus filhos me venceram. Né? Está lá no Talmud da Babilônia, tratado de Bava Metzia 59b. Não queremos debater a veracidade dos fatos, mas essa história do Talmud mostra como a autoridade criada pelos próprios rabinos rege todas as coisas dentro da mentalidade farisaica rabínica. Esse texto serve de base para que eles tenham o poder e a exclusividade de toda a interpretação bíblica e formação de leis religiosas. Essa doutrina gerou muitas discussões relatadas no Novo Testamento, principalmente por parte de Yeshua. Né? Partimos aqui para a regra número 3, exclusividade da interpretação. Esse é um ponto bem delicado, pois, segundo a mentalidade ortodoxa, apenas os rabinos detêm o direito de interpretar a Bíblia, ou seja, apenas o entendimento deles é válido. Se qualquer outra pessoa lê uma passagem ou tem uma revelação, ela se torna totalmente inválida, caso não venha de acordo com alguma interpretação prévia de algum rabino. Isso gera um vício enorme, pois as pessoas em geral param de ler a própria palavra de Deus para se atentarem apenas ao Talmud. Pensam que todo entendimento e revelação da Torá já se encontra prontas ali. Por isso, muitas vezes, no Novo Testamento, existem discussões e embates em torno de certas leis, pois Yeshua, Paulo e os apóstolos discordam em certos momentos de tais interpretações, o que acabou gerando fortes comoções dentro da comunidade farisaica da época. Pegar aqui a regra número 4, tradições. Esse é o ponto que mais vai nos esclarecer sobre a mentalidade de Paulo, pois o apóstolo foi fortemente doutrinado sobre este assunto e as tradições têm um peso muito forte na vida e nas cartas dele. É impossível entendermos qualquer coisa que Paulo escreve sem antes sabermos quais foram os costumes de Paulo e como isso afetava sua mentalidade, tanto positivamente quanto negativamente. As tradições rabínicas são conhecidas como minhag, são abordadas no Talmud e em diversas outras literaturas judaicas. Um bom exemplo que podemos dar é justamente a aparência dos judeus ortodoxos de hoje em dia. Se observarmos, todos estarão vestidos de preto e branco, normalmente com um terno, um chapéu e um sapato discreto. Tais vestimentas não é uma lei de Torá, nem tampouco da época que o Talmud foi compilado, pois esse hábito se trata de uma minhag. Algum rabino de peso em algum lugar da Europa, durante a Idade Média, decidiu se vestir assim para mostrar humildade perante Deus. Como ele era uma pessoa reta nos caminhos de Hashem, muitos começaram a imitá-lo. Com o passar do tempo, esse costume se tornou lei, então, toda vez que algum nome de peso no meio rabínico tem um determinado costume, o qual começa a ser imitado pela comunidade, com o tempo esse costume se torna lei, com o mesmo peso de uma lei vinda do próprio Deus. Lembrando que nós estamos lendo aqui regras dentro da realidade que Paulo viveu, dentro da cultura que Paulo viveu, para entendermos o que Paulo escreveu, né? Aqui bem mais para frente, nós vamos começar a entender dentro do contexto de como era a mente de Paulo e a cultura da época que ele viveu. Então, essa mentalidade não fica apenas nas aparências externas, ela também afeta o lado comportamental, como, por exemplo, quando um determinado rabino tem o costume de impedir prosélitos, né, novos convertidos ao judaísmo. Essa forma de pensar acaba se tornando lei, o qual podemos ver nos dias de hoje. Como veremos mais adiante, Paulo, em sua carta aos Gálatas, sofre muito com isso. Esses maiores embates, até com os apóstolos, são justamente devido aos costumes, algo que regia a vida de todos ao seu redor, e se livrar de algo intrínseco em nossa mentalidade é que faz parte de toda a nossa criação. É realmente muito difícil. Por esse motivo, entendemos bem que o que Paulo passou. Né? Pegar uma quinta regra sobre leis humanas dentro do meio farisaico. Com a intenção de proteger o povo de Israel de cometer pecados, os rabinos criaram o que eles chamam de cerca ao redor dos mandamentos da Torá. Pois penso que quando mais distante a pessoa fica daquilo que é pecaminoso, menor será a chance dessa pessoa pecar. Para tanto, durante a construção do segundo templo, os rabinos começaram a desenvolver duas coisas. A primeira chama-se takanot, que é reformas, que são leis formuladas a partir das leis encontradas na Torá. E a segunda chama-se derabanan, que são os mandamentos feitos pelos rabinos,
os quais nascem muitas vezes de conselhos que eles normalmente dão à comunidade e que acabam se tornando tão populares que se tornam leis irrevogáveis. Até mesmo abordamos apenas o lado ruim do farisaísmo, e seria injusto pararmos por aqui sem antes fazer um levantamento da boa parte dos fariseus, os quais são muitas. O cristianismo tem um péssimo hábito de ver os fariseus da época de Yeshua como vilões, né? De fato, né? Eu venho desse meio e de fato a gente até falava, você é um fariseu, mas sempre de forma pejorativa, negativa, né? Negativando. Mas poucos sabem que o próprio Yeshua, segundo o autor do livro aqui, ele também era um fariseu. Ele foi educado, ensinado e membro ativo da maior comunidade farisaica nazarena. E tem mais, seu rabino foi ninguém menos que o renomado rabino Hillel. Sabia que Hillel e Shammai, né, famosos Hillel e Shammai, eram contemporâneos de Yeshua, ok? Então, tem diversos ensinos eternizados no Talmud, os quais são muito próximos a diversas coisas que Yeshua ensinou, nos mostrando a forte conexão que o Mashiach tinha com o farisaísmo nazareno. Todos os apóstolos que seguiam a Yeshua eram fariseus, assim como Paulo era fariseu. Porém, Paulo provém de uma outra linha de pensamento fundada pelo rabino Gamaliel, o qual em alguns casos discordava dos ensinos da escola nazarena. Isso é de fácil compreensão, pois os maiores debates de Yeshua com os fariseus de Jerusalém abordavam essas diferenças de escolas farisaicas. A terceira maior escola era do rabino Shammai, que tem inúmeros debates com a escola de Hillel por todo o Talmud, né? Famosos debates. Se tivermos a habilidade necessária para reconhecer os ensinos dessa escola, será possível identificar tais casos. Isso é justamente o que nos deixa impressionado com os ensinos da igreja de hoje em dia. Interpretam algo como as palavras de Yeshua, por exemplo, sem terem a menor noção da base na qual esse ensino se apoia. Por isso vemos uma infinita quantidade de besteiras sendo ensinadas por diversos líderes cristãos mundo afora. Mas voltemos ao nosso foco. Levantamos algumas questões bem simples. Você acha correto ter acesso à Bíblia em casa? Acredita ser correto ensinarmos ao próximo a ler e entender a palavra? Você crê na existência de anjos? Acredita no poder da oração? Na ressurreição? Crê que Deus pode se comunicar diretamente no interior dos seus servos, do coração dos seus servos? Bom, se a resposta a todas essas questões for sim, então informo de antemão que você é um fariseu. Todos esses conceitos descritos acima não foram criados pela igreja, mas sim pelos fariseus que viveram muito antes de Yeshua, e tais conceitos não faziam parte da vida do povo de Israel na época do primeiro templo, da mesma forma como faziam na época de Yeshua. Com a queda do templo, foram os fariseus que começaram a ver a necessidade de continuar buscando a Deus, para tanto começaram a ensinar o povo a ler, orar e distribuir Torá para as pessoas. Os fariseus fizeram isso. Intercediam por elas, ensinavam as leis, ajudavam a viúva, ao órfão, ao idoso, buscavam a justiça de muitas formas, ensinavam os méritos de Deus e de sua palavra. Poderia ficar aqui citando inúmeros benefícios criados e praticados pelos fariseus e que fazem parte vívida da realidade e da mentalidade cristã. Era justamente esse grupo que Yeshua e Paulo faziam parte. Era sob essa base que ele foi educado e foi com essa mentalidade que ele veio nos trazer a revelação viva da Torá de Deus. Com isso podemos entender a primeira definição sobre Paulo. Sendo ele fariseu, todos os tópicos abordados acima, bons e maus, faziam parte da sua educação, da sua mentalidade e do seu dia a dia. Sem tal esclarecimento sobre esses conceitos, podemos afirmar que é impossível entender a fundo as cartas de Paulo. Por isso, era que formava a pessoa que o apóstolo era e refletia em todas as suas cartas e ensinos. Muito real isso, né? Para você entender uma pessoa, você tem que conhecer o contexto dela, né? Você tem que conhecer a cultura dela, o meio que ela viveu, como que eram os costumes da época, para a gente poder entender. A gente quer entender as cartas de Paulo com a mentalidade do século XXI e com a mentalidade romana, né? Podemos dizer romanas, porque a tradução bíblica tem muito romanismo dentro.
tem muitos conceitos que foram introduzidos pela Igreja Católica dentro da formação das traduções que acabou ficando como lei, como doutrina e como verdade, né? Não vamos entrar aqui em debate sobre quais os pontos que a nossa tradução trouxe doutrinas romanas, né? Não é a hora de a gente falar isso, mas a gente vai se assustar quando buscarmos conhecer as raízes da nossa fé. A gente vai se assustar de ver quanto romanismo entrou e quanto, como pode dizer, quanta religiosidade doutrinária acabaram entrando na nossa mente, fazendo a gente acreditar em tantas coisas que ao longo dos anos foram sendo pregadas para nós, como evangélicos, e que, na verdade, quando comparado com a realidade daquilo que é o original das Escrituras, várias dessas coisas não é o sentido que se dá a perceber na tradução, não é? Por exemplo, aqui uma boa introdução para a gente começar a entender a mente de Paulo, do porquê ele escreveu certas coisas, qual era o tipo de mentalidade de Paulo. Então a gente leu aqui vários conceitos explicando a formação da mente de Paulo como um fariseu e muito aplicado, né? Ele mesmo diz que ele se sobressaía a todos da sua idade na época. De alguns rabinos dizem que ele fazia até parte do Sinédrio, sendo ainda muito jovem, porque ele era, como posso dizer, ele tinha um QI muito alto em termos de conhecimento das leis, em termos de um erudito, né? De um erudito até chamado de ancião, né? Porque ancião não é pessoa velha, ancião é quem conhece muito, tem bastante conhecimento, né? Vou ler mais uma parte, a gente encerra aqui para continuar no próximo vídeo. Paulo, o apóstolo, como a gente leu aqui no capítulo 1 e no versículo 1 do livro de Gálatas. Então, o apóstolo é a segunda forma como Paulo se apresenta, apesar de ser um título vastamente utilizado pela igreja. O apóstolo é um conceito totalmente farisaico. É tão importante que existem leis talmúdicas que definem o apostolado e, de certo, nada tem a ver com as leis cristãs a esse respeito. Porém, como estamos falando de Paulo, fariseu, judeu, ortodoxo, devemos saber que o que ele define como apóstolo não é a mesma coisa que o cristianismo defende como apóstolo. O termo apóstolo no original é shaliach, uma palavra que provém do verbo lishloach, que significa enviar. Então o apóstolo é definido como o enviado. Algumas leis judaicas definem o que é ser um shaliach, e são para elas que devemos olhar para entendermos qual autoridade que estava sobre os ombros de Paulo quando se apresentava de tal maneira. A primeira definição é que o shaliach, o enviado, deve obrigatoriamente ser um agente enviado para sinagogas pertencentes a diásporas, ou seja, fora de Israel, com 3 objetivos: ensinar a Torá, fazer atualização de alguma lei que possa ter sido mudada pelo Sanhedrin, né, que era o tribunal, o grande tribunal, que era o Supremo Tribunal de Jerusalém, e por último, analisar como a comunidade está se desenvolvendo. Essa era a missão de um shaliach, e o principal motivo da criação desse conceito dentro do meio farisaico. A segunda definição do que é shaliach, necessariamente, só pode receber este título através de 2 autoridades. A primeira, pelo próprio Sanhedrin, que era o Supremo Tribunal da época, e a segunda é pelo meio sacerdotal, ou seja, de um sacerdote da tribo de Levi, e caso essa regra não seja atendida, o indivíduo não pode se apresentar como shaliach dentro das comunidades judaicas de Israel afora. Interessante é que Paulo se apresenta como um, e ele ressalta que ele é apóstolo, não pelos homens, não pelo Sanhedrin e não pelos sacerdotes de Levi, mas através do Mashiach, da tribo de Judá, que não é da tribo de Levi. E isso acaba gerando um tremendo problema, pois como poderia o Mashiach, que não fazia parte do Sanhedrin, e nem tampouco da tribo de Levi, dar autoridade apostólica a Paulo de uma forma que não gerasse discórdia nos lugares que ele pregava? Olha a confusão, né? Então, Paulo teve um encontro no caminho de Damasco com o próprio Yeshua, né? E o próprio Paulo teve sua experiência pessoal. Inclusive, ele cita que teve visões, que foi arrebatado do 3º céu, e que não era nem lícito falar de muitas coisas que ele ouviu e viu. E ele foi ali ungido, né, pelo próprio Yeshua para uma missão de levar a palavra para os gentios. Então, imagina a dificuldade de Paulo de poder se relacionar com outros apóstolos que tinham um entendimento
diferente, porque embora tivesse andado com Yeshua, eles não tiveram uma experiência de um impacto como Paulo teve, aonde foi dado a ele uma missão. Vamos lá, então a ordem de Melquisedeque, ou Melech Tzadik, né? na palavra hebraica, para entendermos como Paulo justificava sua autoridade ao pregar aos gentios, precisamos buscar o conceito antigo dentro do judaísmo, e para tanto vamos ler diversas passagens, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, para que no final sejamos capazes de enxergar a forma em que Deus colocou a autoridade sacerdotal sobre Yeshua, mesmo sem pertencer à tribo de Levi, né? Porque toda autoridade sacerdotal vinha da casa de Arão, né? Da tribo de Levi e da casa de Arão. Gênesis 12, 2 diz: e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Isto é um consenso comum, o que seria essa nação que a Bíblia se refere. Deus, a dar promessa a Abraão, trouxe à existência, através da sua palavra, o povo de Israel, né? Começou, aqui um outro conceito, mas começou tudo de novo com Abraão, como Deus tinha começado tudo de novo com Noé, como Deus tinha começado tudo com Adão, e com Abraão, Deus começa de novo a formação de um povo, e através de Jacó, as tribos são distribuídas e todo o povo veio a existir através do patriarca Abraão. Então, apesar dos judeus serem descendentes sanguíneos dessa nação, o que Deus cria para si não é uma religião, mas um povo que tem o objetivo de servi-lo através de seus mandamentos, sendo um povo, sendo um indivíduo judeu ou não, né? Aqui fazendo alguns comentários pessoais, nós sabemos que quando o estrangeiro se convertia ao Deus de Israel, ele passava por todos os processos e ele era tido como um judeu, ele era tido como povo de Deus, né? Então, citamos exemplos aqui, Ruth, citamos exemplo aqui, né? Raabe, né? Tem mais uma. Enfim. Então, fica-se a pergunta, o que seria exatamente essa nação que Deus promete a Abraão? Vejamos. Caleb, né? Caleb também não era um judeu, o famoso Caleb, né? Caleb e Josué, que foram os únicos que creram, né? Quando foram fazer a vistoria das terras que Deus tinha prometido ao povo. E Caleb, ele era um quenezeu, que vinha da tribo lá do Queneu, sogro de Moisés. Então, olha que interessante, Deus cria para si um povo, não apenas para servi-lo, mas cria uma nação de sacerdotes. Porém, essa informação ainda não é suficiente. Vamos levantar uma história que aconteceu com Abraão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo, né? No meio evangélico de onde nós viemos, existe grandes interrogações sobre Melquisedeque, né? Então vamos lá. E Melquisedeque abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhes o dízimo de tudo. Ok? Isso está lá em Gênesis 14, do verso 18 ao 20. Nesse momento da história de Abraão, seu sobrinho Ló é capturado, então o patriarca se levanta, trava uma guerra contra 5 reis, e após a sua vitória, Abraão vai ao vale de Savé, ao encontro do rei de Sodoma. E quando ocorre algo muito estranho, a história é completamente interrompida, a um tal de Melquisedeque, nunca antes mencionado, aparece do nada e exerce uma forte influência sobre Abraão. Apesar do misterioso Melquisedeque, tem uma enorme importância sobre a missão dos descendentes da casa de Abraão, o povo de Israel. Ok? Estamos fazendo algumas citações do livro, né? Segundo os rabinos, isso aqui já a parte pessoal minha aqui, não do livro, Melquisedeque seria Shem, filho de Noé, que foi aquele que continuou o sacerdócio, ou seja, continuou praticando os cultos a Deus, sacrifícios ao Senhor, né? E segundo os estudiosos, quando Shem morreu, Jacó tinha 40 anos de idade, Shem morreu com 600 anos. E nas contas dos anos, né, que dá para fazer pela Bíblia, a gente fez
um rabino nos ensinou, Jacó tinha 40 anos de idade. Então, com quem que Jacó aprendeu tudo que ele sabia? Né? Com Shem. Né? E se diz muito que Jacó habitava nas tendas de Shem. Né? De fato, né? De fato. Então, segundo alguns rabinos, Melquisedeque seria Shem, sacerdote do Deus Altíssimo. Né? Bom, a juventude de Abraão. Segundo o livro Sefer HaYashar, quando Abraão nasceu, os videntes que serviam ao rei Nimrod foram informados através das estrelas que um grande homem de Deus havia nascido. Isso preocupou tanto ao rei que ele mandou os seus homens em busca dessa criança para matá-la. Terá, pai de Abraão, ao saber de tal decreto, esconde seu filho em uma caverna durante 14 anos sob a tutela dos cuidados de Shem, filho de Noé, o qual havia herdado de seu pai todo o conhecimento sobre Deus, sobre o Deus vivo e o sacerdócio que foi estipulado por ele nos dias de Sete, filho de Adão e Eva. Esse sacerdócio de Shem é algo muito misterioso na Bíblia, mas se prestarmos atenção, veremos que existem algumas dicas a esse respeito na Torá. Veja só, a lei de Deus sobre o sacerdócio foi dada apenas no livro de Levítico, a tribo de Levi. Como então pessoas como Sete, Noá, Jó, Enoque, Shem, entre outros que não pertenciam à tribo de Levi, poderiam possuir algum sacerdócio perante Deus Altíssimo e prestarem culto e oferendas a Ele? Para que possamos entender todas essas estranhezas, precisamos olhar para a pessoa de Melquisedeque e a sua autoridade. Melquisedeque não era o nome desse indivíduo, mas sim um título. E a formação de duas palavras em hebraico mal traduzidas seriam elas Melech, que é rei, e Tzadik, que é justo. Então, o termo usado para alguém que segue os mandamentos de Deus, arrisca. Então, ele possuía uma extrema autoridade e vemos isso pelas atitudes de Abraão. Melech Tzadik recebeu de Abraão como dízimo 10% de todos os espólios que o patriarca pilhou durante a guerra contra os 5 reis. E então é abençoado por Melech Tzadik, ou rei justo. Na Bíblia, a bênção sempre vem do mais alto para o mais baixo, e o dízimo sempre do mais baixo para o mais alto, mostrando assim a submissão de Abraão à autoridade de Melech Tzadik. Outro ponto que devemos observar é o pão e o vinho, toda vez que tais itens são usados na Torá, representam uma certa boas-vindas a alguma coisa. Abraão, ao receber o pão e o vinho, estava sendo convidado a entrar sob a autoridade sacerdotal de Melech Tzadik, o que ele prontamente aceitou, fazendo dele um membro da ordem dos sacerdotes, chefiada por Melech Tzadik. O mais interessante é saber como Abraão se sujeitou tão rapidamente a esse indivíduo, e foi por isso que trouxe o breve relato sobre sua juventude, pois Melech Tzadik não era ninguém menos que o próprio Shem. O tutor de Abraão e sua cidadela Salém é Jerusalém, a cidade santa. Shem, após observar o crescimento espiritual do seu pupilo, trouxe-o para o seio de sua ordem, a ordem de Melech Tzadik, que é justamente uma ordem de sacerdote, porém não sacerdote para o povo judeu, pois essa missão foi dada à tribo de Levi, mas sim uma ordem de sacerdote para todo o mundo, gentílico e de quebra. Isso foi passada para toda a descendência sanguínea de Abraão, ou seja, do povo judeu. Assim como a tribo de Levi representa o sacerdócio dentre o povo judeu, através da ordem de Melech Tzadik, representa o sacerdócio para o mundo gentil. E é por isso que Yeshua tinha autoridade sacerdotal, mesmo não sendo da tribo de Levi. Isso fala muito em Hebreus, cita muito isso. Yeshua, filho de Davi, é o rei para o povo de Israel, para os judeus, mas, no entanto, para os gentios, ele é o sacerdote. É exatamente por esse motivo que Yeshua teve a autoridade espiritual de sacrificar a si mesmo, não para os judeus, pois para ele tem a tribo de Levi, mas para todas as nações do mundo. A promessa dada a Abraão, membro da ordem de Melech Tzadik, foi que a sua semente seria bênção para todas as nações do mundo. Isso é algo já vastamente conhecido dentro da mentalidade judaica, sendo que o próprio Novo Testamento comprovava tais fatos como segue. Hebreus 5, versículos 5 ao 6, assim também Cristo, a gente vai encerrar aqui, não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 5, 6.
terminamos com esse trecho. Agora temos a descrição da pessoa de Paulo que necessitamos para entender o livro de Gálatas. A forma como ele se apresenta e deseja ser visto é sob essa perspectiva e mentalidade e base que ele pregava suas boas novas. Tinha respeito no meio em que estava inserido e mostrava sua autoridade. Em outras palavras, Paulo, rabino ortodoxo, que foi enviado pelo Mashiach, que o fez Shaliach, sob a autoridade de sacerdote do mundo pela ordem de Melquisedeque, prega aos estrangeiros dentro da comunidade judaica que cresciam devido à grande quantidade de gentios que se achegavam ao Deus de Israel. Então devemos nos atentar a um ponto. Apesar dos apóstolos serem chamados apóstolos, a missão deles não condizia com as leis da época para ser um. A Bíblia os chama de talmidim, alunos, seguidores, e não shaliachim, apóstolos, no plural. Terminamos aqui esse primeiro vídeo sobre o livro de Gálatas, segundo o livro de Bruno Suna, sobre o livro de Gálatas. Esperamos acrescentar um pouco mais, né, de conhecimento, de entendimento, e nós vamos seguindo depois com outros vídeos, né? Semanalmente a gente quer estar colocando um vídeo, e a gente chegar no final com um entendimento bem amplo sobre o livro de Gálatas em relação a tantas doutrinas, né, que foram sendo estabelecidas por falta de discernimento, de buscar as raízes da fé na cultura, né, no que é original, para entender a mente de Paulo quando ele falava tantas coisas que hoje são tão mal interpretadas. Então o Eterno abençoe, Deus te dê graça, sabedoria, como diz Paulo em Efésios 1,17, que o Espírito de revelação e sabedoria e no pleno conhecimento do Eterno seja sobre todos vós.